No Evangelho de João, e eu convido a congregação a nos colocar de pé e abrir as suas Bíblias em João capítulo 6, versículos 1 a 13. João capítulo 6, versículos 1 a 13. Nós queremos frisar mais o versículo 9, mas para um perfeito entendimento do texto, nós leremos de 1 a 13. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leiam os versos pares. João 6, de 1 a 13. Todos que puderem se colocar de pé, eu convido para se coloquem de pé para fazermos essa leitura. Diz assim o texto: Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra nesse instante e te suplicamos, Senhor, que nesta hora as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados, atentos à tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, queremos que o Senhor fale conosco e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar, mantendo suas Bíblias abertas. Eu ontem conversava com alguns irmãos do desejo que tenho de que alguns irmãos comecem a trazer caneta para o culto, caneta para a hora da mensagem, né? Eu acho que os irmãos já estão se acostumando a ficar com as Bíblias abertas na hora da mensagem. E também ficarei mais feliz ainda se, além de ficar com as suas Bíblias abertas, começarem a trazer caneta e anotar alguma coisa da mensagem, né? Para que a irmã Amélia está ali com a caneta. Começa a anotar aí, irmã Amélia, irmã Dilinha também. Nós queremos meditar nesse texto, irmãos, um texto muito conhecido nosso. Quero pedir ao irmão Matozinho para desligar aqui um pouquinho, que o ventilador está virando a página da minha Bíblia aqui. Irmãos, esse texto é muito conhecido, nos fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus estava pregando certa ocasião, e a multidão se aglomerava para ouvir Jesus pregar. E a mensagem de Jesus, o sermão de Jesus era algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que as pessoas se esqueciam da vida, as pessoas se esqueciam dos seus compromissos, as pessoas se esqueciam até da fome. E o texto nos diz que a hora já era avançada e que o povo estava naquele monte, num lugar um tanto quanto deserto, e de repente Jesus viu que a multidão era grande e que eles estavam com fome. E o verso 5 que nós lemos,
Jesus faz uma pergunta interessante a Filipe. Jesus, no verso 5, os irmãos podem observar, Jesus diz assim: onde encontraremos pão para toda essa gente? É interessante, irmãos, que Jesus, quando ele viu as necessidades, quando Jesus viu a necessidade do povo, Jesus se dirige aos seus discípulos, Jesus se dirige à sua igreja, e ele diz: onde encontraremos pão para essa gente? Meus queridos irmãos, nesta manhã, nós estudamos uma lição que fala sobre o dízimo. E o dízimo é um privilégio. O dízimo é um privilégio quando Deus nos concede participar do sustento da sua obra. Quando Jesus ele via a necessidade do povo, Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade para fazer com que pedras se transformassem em pães, para fazer com que brotasse pães daquela terra, mas Jesus ele chama Filipe e diz assim: o que é que vocês vão fazer para saciar a fome dessa gente? Para saciar a necessidade dessa gente? Onde encontraremos pães? E no verso 7, ou melhor, o verso 6, mais interessante ainda, nós lemos que Jesus dizia isso para experimentar Filipe, porque ele já sabia o que ele iria fazer, mas ele queria trazer à mente de Filipe que a responsabilidade era deles também, que a responsabilidade do sustento da obra é nossa, dos discípulos. Filipe estava ali como um discípulo, e Jesus queria reforçar na mente de Filipe, e Jesus queria reforçar na nossa mente hoje, que a responsabilidade do sustento da obra é nossa. Onde encontraremos pão para toda essa gente? Aí sabe o que Filipe responde? Olha aí o verso 7. Olha a resposta de Filipe. A resposta do homem. A resposta humana. Filipe diz assim: 200 dinheiros. Algumas versões, a versão atualizada, ela diz 200 denários. 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles tome um pedaço. Irmãos, fazendo uma continha rápida, para a gente ter uma noção do espanto de Filipe, um denário, ou um dinheiro, ou uma dracma, que é a mesma coisa, era o salário de um dia de um trabalhador. Um dia de trabalho de um trabalhador do campo, trabalhador da lavoura. E ele disse que seria necessário 200 dias de trabalho. Supondo aqui que um dia de um trabalhador esteja em R$20, um pouco mais ou um pouco menos, mas vamos para facilitar a conta, R$20 um dia de trabalho, 200 denários daria R$4.000. A resposta de Filipe foi essa: Jesus, R$4.000 de pães não dá para essa gente. É muita gente, é muito pão. Precisa de mais de R$4.000 para poder comprar pão para essa gente. E nós não temos nada. Isso para os irmãos entenderem a necessidade. A necessidade que está sob nossa responsabilidade. Mas aí, eu quero chamar a atenção então, para os versos 8 e 9. Quando André encontrou um rapaz. André, que era, não é esse André não, né? É o André, irmão de Simão Pedro. O André encontrou um rapaz. E André leva aquele rapaz até Jesus. E André diz a Jesus: Senhor, este menino, este rapazinho aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Filipe havia dito que era necessário mais de R$4.000 para comprar pão para aquela gente. Aí André falou assim: ó, esse menino ele tem 5 pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele ainda faz essa pergunta que está aí no verso 9 e que chamou muito a minha atenção.
Mas o que é isto para tantos? O que é isso para tantos? Um pouco, quase nada. É sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos dessa manhã. Um pouco, quase nada. Um pouco, quase nada. Era o que aquele menino tinha. Mas foi esse pouco, quase nada, que aquele menino colocou à disposição de André. E André colocou à disposição de Jesus. E que Jesus fez multiplicar aquele pouco. Foi a partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou toda aquela multidão. Porque aquele pouco que ele tinha, ele colocou nas mãos de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós depositamos o nosso pouco, quase nada, nas mãos de Jesus, o que é que Jesus faz? Ele multiplica. Ele multiplica. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito, muito e muito. Nesta manhã, já disse, estudamos sobre dízimo. E às vezes o irmão diz assim, mas o meu dízimo é tão pequenininho. Aliás, não existe essa história de dízimo pequenininho, nem dízimo grande. Dízimo é dízimo. Se é fidelidade, é fidelidade, é dízimo. Mas às vezes o irmão pensa, é tão pouquinho, não vai fazer falta, ou não faz diferença. É um pouco, quase nada. Mas coloque esse pouco, quase nada nas mãos do Senhor. Talvez o irmão olhe para a sua vida e vê os seus talentos. Aí o irmão vê o irmão cantando muito bonito, né? Aí o irmão que gosta de cantar diz assim, mas eu não sei cantar assim. Eu só tenho um pouco, quase nada. E o que é que eu vou fazer com esse pouco? E às vezes esconde. Os seus recursos financeiros, seus recursos materiais, o seu tempo, seus talentos, a sua vida, todo o seu ser, o seu pouco, quase nada, coloque nas mãos de Jesus, que Jesus transforma em muito. Coloque o seu pouco, quase nada, nas mãos de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a aprendermos algumas lições com essa história. Primeira, anota aí, irmão de linha, a primeira lição. Não se negue a fazer a sua parte. Não se negue a fazer a sua parte. Os irmãos imaginam se aquele rapaz, ele esconde os 5 pães e 2 peixinhos. Se ele esconde os 5 pães e 2 peixinhos, o que ia acontecer? O milagre da multiplicação não existiria, irmãos. Se aquele rapaz se negasse e escondesse o seu pouco, quase nada, não haveria um milagre da multiplicação dos pães. Poderia até haver um outro milagre. Um outro jeito que Deus poderia dar. Mas a multiplicação não. Porque para multiplicar era necessário que tivesse algum, pelo menos. Se aquele menino se negasse a fazer a parte dele, nós não teríamos essa história hoje para meditar. E eu penso que ele poderia, aquele jovem, aquele rapaz, ele poderia se negar por vários motivos. Talvez ele tivesse vergonha. Talvez ele pensasse assim, puxa vida, uma multidão tão grande. Filipe já disse que precisa de mais de 4.000 reais de pães. E eu aqui com 5 pãezinhos. Eu vou ficar com esse pãozinho escondidinho aqui. Porque senão eles vão até zombar de mim. Eu vou oferecer isso nada? Que isso, eu tenho vergonha. Talvez, irmãos, por vergonha, por timidez, aquele menino poderia deixar de oferecer o seu pouco, quase nada. Muitas vezes nós, eu e você, por vergonha, por timidez, nós deixamos de oferecer o nosso pouco,
Nós deixamos de colocar o pouco que temos, e o pouco que somos, e o pouco que dispomos nas mãos de Jesus por vergonha. Ah, o irmão fulano canta tão bem, o irmão fulano prega tão bem, ah, o irmão fulano dirige o culto tão bem, ah, eu não vou não, eu tenho vergonha. E deixamos de colocar o nosso pouco nas mãos de Deus. Chega a oferta de missões, o irmão faz um esforço, ele tem uma condição melhor, ele dá uma oferta maior. E eu, às vezes, o irmão, naquela simplicidade, um pouquinho, ah não, não vou dar, tem vergonha. Aquele menino, por vergonha, ele poderia deixar de participar daquela bênção. Mas ele não teve vergonha, ele foi e deu. Sabe outra coisa que ele poderia ter feito? Ele poderia ter sido avarento. Munheca, não é assim que a gente fala? Eu estou com meus pães aqui, esse povo está com fome, o problema é deles, eu vou comer meus pães, vou encher minha barriga. Egoísta, ele poderia ter se negado a fazer a parte dele por egoísmo. E às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente é avarento, às vezes a gente faz as coisas assim. Eu estou bem, o outro que se vire. E ele poderia ter se negado a fazer a parte dele por isso, por egoísmo, por avareza. Se ele fosse, vou fazer uma brincadeira aqui com os turcos, né? Se ele fosse turco, ele diria assim, não, eu vou vender cada pão desse, vou superfaturar esses pães, vou ganhar um dinheirão com esses pães, porque a procura é muito grande, só eu tenho para vender, e ela abria um negócio ali, ficava rico ali aquela tarde. Mas ele não fez isso não, irmãos. Ele deu. Ele deu, sem egoísmo, sem avareza, ele deu pouco que ele tinha. Nós precisamos dar o nosso pouco também. Ou talvez ele poderia se negar a fazer a parte dele por pura negligência. Talvez ele estivesse ali com aqueles pães, vendo as pessoas passarem fome, e ele poderia ficar tão pateta ali no meio daquela multidão, e não perceber a necessidade da multidão. E por negligência, ele deixaria a multidão em necessidade e ele não faria a sua parte. E às vezes nós fazemos isso. O reino de Deus precisa de nós e nós muitas vezes somos negligentes, somos parados, somos quase uns patetas, parados, não fazemos a nossa parte. Mas aquele menino não fez isso. Ele fez a parte dele. Ele foi até André e entregou o pouco, quase nada que ele tinha, mas colocou para que André levasse nas mãos de Jesus, porque ele sabia que Jesus iria multiplicar aquele pouco. Ele sabia que aquele pouco nas mãos de Jesus se tornaria muito. Ele sabia que aqueles 5 pãezinhos nas mãos de Jesus poderiam alimentar toda a multidão. Ele fez a parte dele. Façamos a nossa parte, irmãos. Com o nosso pouco, com o pouco que temos, façamos a nossa parte. Os irmãos conhecem aquela história do beija-flor, né? Essa história é velha. É mais velha que o Matozinho, essa história. Diz que o beija-flor estava tendo um incêndio na floresta e os bichos todos fugiram. E o beija-flor ia lá, pegava água com o biquinho e ia e jogava na floresta. Aí voltava, enchia o biquinho de água, ia e jogava. Aí um animal daquele disse, beija-flor, você está ficando doido? Você nunca vai conseguir apagar o incêndio da floresta carregando água no bico. Mas o beija-flor disse assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Aquele menino fez a parte dele. Não se negue a fazer a sua parte. Coloque o seu pouco, quase nada, nas mãos de Jesus, porque Ele multiplica, Ele faz milagres através de nós. Não se negue a fazer a sua parte. Uma segunda lição, nota aí, irmã Dilinha. Não despreze o pouco do seu irmão. Se por um lado eu não posso negar de fazer a minha parte com o meu pouco, por um outro lado eu não posso desprezar um pouco do meu irmão. O texto nos diz que André, ele viu o jovem,
E o texto me dá a impressão de que André ficou meio lá, meio cá, né? Ele meio que desprezou e meio que valorizou. Porque ele disse assim, ó, Jesus, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele valorizou. O menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas depois ele dá uma desprezada. Que é isso para tantos? O que equivale isso? Às vezes a gente tem essa tendência, não é? De desprezar o pouco do nosso irmão. E às vezes o nosso irmão está fazendo o máximo. Às vezes nosso irmão está dando tudo dele. E nós desprezamos. Os irmãos se lembram da oferta da viúva pobre? Está registrado em Marcos, capítulo 12. Quando Jesus estava ali no templo, e os fariseus e os saduceus chegavam e deitavam suas ofertas, altas quantias em dinheiro, e eles se jubilavam, eles se orgulhavam, se envaideciam, porque deitavam grandes quantias em dinheiro. Aí o que aconteceu depois, irmãos? Chegou uma viúva, uma pobre viúva, tudo que ela tinha era uma moeda de 1 centavo, equivalente hoje a 1 centavo, diríamos, e ela pegou aquela moeda e colocou no cofre das ofertas. O que é que os judeus fizeram? Desprezaram a oferta daquela mulher. Desprezaram o pouco daquela mulher. Mas o que é que Jesus fez? Valorizou. Jesus disse assim, de todos que ofertaram aqui hoje, essa foi a que ofertou mais. Foi ela. Porque ela ofertou tudo o que ela tinha. André poderia ter achado que aqueles 5 pães não valia para nada diante daquela multidão. Filipe já disse que 4.000 reais seria pouco, quanto menos 5 pães. E André fez meio que uma brincadeira. Ah, Jesus, o que é isso? O que é que vale isso? Não despreze o esforço do seu irmão. Aquele menino deu todos os pães que ele tinha, e todos os peixes que ele tinha, ainda que fosse um pouco, quase nada, mas era tudo o que ele tinha. E foi aquele pouco, quase nada que Jesus usou. Foi aquele pouco, quase nada que Jesus alimentou a multidão. Não despreze o pouco do seu irmão. O doutor Louis Mallenbracher foi diretor aqui do Colégio Batista em Campos há alguns anos atrás, ele já é falecido. E eu estava lendo a biografia do Dr. Bracher e conta uma história interessante. Quando ele era pequeno, lá nos Estados Unidos, o pai dele saía para cortar lenha. E os irmãos mais velhos também saíam para cortar lenha. E o pai pegava o machado e ia para a floresta cortar lenha. E os irmãos mais velhos, cada um com um machado, iam para cortar lenha. E o Dr. Bracher, ainda um menino, bem pequeno, ele pegava uma machadinhazinha que ele tinha e ia também. E os irmãos mais velhos caçoavam dele. Os irmãos mais velhos zombavam dele. O que é que você vai cortar com essa machadinha? E ele chegava lá, cortava uns gravetinhos desse tamanho. E os irmãos zombavam dele. O que é que vale isso? Mas o pai do Dr. Bracher sempre valorizava. Vamos, meu filho, vamos cortar lenha. Traz a sua machadinha, vamos ajudar o papai. E ele ia, todo dia, cortar lenha, cortava uns gravetinhos e trazia feliz. E o pai dele valorizava o pouco, quase nada, que aquele menino fazia. E o nosso Pai Celestial valoriza o pouco, quase nada que nós fazemos. E nós precisamos fazer, colocar diante de Jesus o nosso pouco, quase nada. E não desprezar o pouco de nossos irmãos.
Pare um instante, se você tem esse mau hábito, se você tem esse defeito, se nós temos esse defeito de criticar, de zombar, de caçoar do pouco do outro, vamos parar com isso. Vamos aprender a valorizar. Porque André, ainda que ele ficasse duvidoso, ainda assim ele valorizou e levou aquele pouco a Jesus. E Jesus fez muito com aquele pouco. Uma terceira e última lição é que o nosso Deus, Ele é um especialista em multiplicar o nosso pouco, quase nada, em muito. A especialidade de Deus é essa, é pegar o nosso pouco e transformar em muito. Foi isso que Jesus fez. Lá no verso 6, Jesus ele disse isso para experimentar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. O que Deus mais gosta de fazer é pegar o nosso pouco e transformar em muito. Foi isso que ele fez com aquele menino. Foi isso que ele fez com Abraão. Deus chegou para Abraão e disse assim: de ti farei uma grande nação. Quem era Abraão, irmãos? Um homem já velho, a esposa já velha, não tinham filhos e ela era estéril. E Deus diz: eu farei de você uma grande nação. Qual era o pouco que Abraão tinha? Não tinha filho, não tinha perspectiva nenhuma. O pouco que Abraão tinha era fé. E Deus pega e usa a fé de Abraão e faz de Abraão uma grande nação. Quando Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé mostra os filhos para Samuel, os bonitões, os grandões. E passa um e passa outro, e Samuel, não é esse, não é esse. Acabaram-se os meninos? Não, tem umzinho ainda, um pequenininho. Umzinho que quase não dá para nada, está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. É aquele pequenininho que Deus quer. E foi aquele pequenino Davi que lutou contra o gigante Golias, e Deus foi com ele e ele venceu. E o Golias veio cheio de armadura, cheio de espada, cheio de escudo, e o pequenino Davi com umas pedrinhas e uma funda. Mas Deus usou o pouco que ele tinha e ele venceu. Deus é o Deus que transforma o nosso pouco em muito. E quando Deus enviou Jesus a este mundo, Jesus veio simples, humilde numa manjedoura, pobre, carpinteiro, pequeno, mas grande, porque naquela cruz Ele pagou os nossos pecados. Ali naquela cruz, Jesus fez a maior obra de toda a humanidade. Ali na cruz, Jesus comprou a nossa salvação. O pouco transformado em muito. Eu quero concluir pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias. Agora em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 e 29, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres os que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, as coisas pequeninas deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, ninguém, se glorie diante dele. Deus tem prazer em que coloquemos o nosso pouco diante dele. Aprendamos nesta manhã a trazer o pouco que temos, o pouco quase nada, seja este pouco os seus recursos financeiros,
sejam os seus bens, seja a pouca saúde que você tenha, seja o pouco tempo que você tem, seja os poucos talentos, os poucos recursos, o pouco, quase nada da sua vida, seja o que for, aprendamos a colocar este pouco nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, que Ele multiplica e faz uma grande obra nas nossas vidas. Traga o seu pouco. Não se negue em fazer a sua parte. Não se negue em fazer a sua parte. Não zombe, não despreze o pouco do seu irmão. E lembre-se que o nosso Deus é um Deus especialista em transformar o nosso pouco em muito. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém?